Capítulo 26. Israel Hands. O vento pareceu atender aos nossos desejos e agora nos arrastava para o oeste. Passaríamos facilmente da ponta nordeste da ilha até a entrada da enseada ao norte. O único empecilho é que não conseguiríamos lançar a âncora, pois para isso precisaríamos de marujos. Com isso, seria arriscado tentar aportar antes da maré recuar o suficiente. Estávamos, portanto, à mercê do tempo. O timoneiro me ensinou como manter o navio parado, o que eu só consegui após inúmeras tentativas. Sentamo-nos em silêncio para outra refeição. Capitão, disse ele após um tempo, com o mesmo sorriso irônico, precisamos dar um jeito aqui no meu companheiro O'Brien. Talvez fosse melhor jogá-lo ao mar. Não que ele me incomode aí onde está. Tampouco estou arrependido do que fiz, mas não é algo agradável de se olhar, não acha? Não consigo carregar esse homem, nem me sinto confortável com essa tarefa. No que depender de mim, ele continua aí, afirmei. Este navio é algorento, Jim. Ele prosseguiu, piscando um olho. Já morreu muita gente aqui, nesse Espanhola. Perdemos vários marujos desde que saímos de Bristol. Nunca vi tanto azar. Olha só o O'Brien aqui. Foi um dos que bateu as botas. Eu não entendo desses assuntos. Mas você que é um rapaz estudado, me diga, acha que quando um homem morre acaba tudo ou ele volta a viver algum dia? Quando alguém mata um homem, Sr. Hands, quem morre é o corpo, não o espírito. O senhor já deve saber disso, respondi. O'Brien está em outro mundo agora, talvez até olhando para nós. Ah, retrucou, que pena. Sendo assim, matar alguém não tem serventia alguma. De qualquer maneira, espíritos não fazem lá muita coisa, então não dou importância para eles. Olha, Jim, agora que você disse o que pensa, me faria a gentileza de descer até a cabine e pegar Que diabos? Esqueci o nome. Bom, me traga uma garrafa de vinho, Jim. Esse rum é muito forte para mim. A hesitação do timoneiro me pareceu muito estranha. E o fato de preferir vinho ao rum só agravou minha desconfiança. Não acreditei nem um pouco naquela história. Devia ser algum pretexto, sem dúvida. Estava claro que queria ficar sozinho no convés, mas não compreendi sua intenção. Ele evitava me olhar diretamente. Seus olhos percorriam todas as direções. Às vezes subiam ao céu, às vezes passavam rapidamente pelo cadáver de O'Brien, sempre com aquele sorriso e com uma parte da língua para fora, em uma expressão tão culpada e constrangida que até uma criança perceberia que ele tramava algo. Entretanto, respondi sem hesitar, pois sabia que levava vantagem sobre um sujeito tão estúpido. Por isso mesmo, não teria dificuldade em fazê-lo acreditar que eu não suspeitava de nada. Vinho, então? Perguntei. Bem melhor. Prefere tinto ou branco? Para mim, tanto faz, companheiro, tornou ele, desde que seja forte e venha muito. Qual a diferença? Muito bem. Trarei um porto, então, Sr. Hands, mas terei de procurar. E assim, desci à despensa, fazendo o máximo de barulho possível. Então, tirei meus sapatos e corri silenciosamente para a galeria contígua. Subi a escada do castelo de proa e espiei pela escotilha. Como esperado, a pior de minhas suspeitas se confirmou. Hands se levantou, apoiando as mãos nos joelhos. Embora fosse visível que sentia muita dor na perna, ouviu abafar um gemido, rastejou pelo convés com uma rapidez considerável. Em menos de um minuto,
chegou aos escoadouros de bom bordo e, debaixo de um rolo de corda, tirou um facão, ou melhor, um punhal manchado de sangue até o cabo. Olhou para a arma por alguns instantes com uma expressão de satisfação e testou o fio da lâmina com o dedo. Então, escondeu-a dentro de sua jaqueta e rastejou de volta para o lugar onde estava. Era tudo o que eu precisava saber. Israel podia se locomover, tinha uma arma e planejava usá-la para me matar. Por isso quis tanto ficar sozinho no convés. O que eu ainda não sabia era o que planejava fazer depois. Se rastejaria desde a Enseada Norte até o acampamento do pântano ou se dispararia o canhão na esperança de que seus comparsas ouvissem e fossem resgatá-lo. Entretanto, eu podia confiar nele em um ponto, que era de comum interesse, o navio. Ambos precisávamos de um porto seguro, de onde, no momento certo, o Espanhola pudesse zarpar novamente, com o mínimo de trabalho e risco. Supus que a minha vida estaria a salvo até que esse momento chegasse. Enquanto minha cabeça se ocupava com esses assuntos, meu corpo também permaneceu bastante ativo. Corri furtivamente de volta para a despensa, calcei meus sapatos e apanhei a esmo uma garrafa de vinho, o pretexto necessário para retornar ao convés. Hands estava na mesma posição em que o deixei, escorado na amurada, com os olhos baixos, como se até mesmo a luz o incomodasse. No entanto, ergueu os olhos quando eu me aproximei, quebrou o gargalo da garrafa com evidente prática e deu um bom gole, celebrando com seu brinde habitual. Ah, sorte! Permaneceu parado por alguns minutos e então tirou um rolo de fumo do bolso e me pediu que cortasse um pedaço. Lasca um naco para mim, disse. Não tenho faca e mesmo que tivesse, estou sem forças. Ah, Jim, acho que desse eu não passo. Lasca um naco para mim, porque é bem capaz que seja meu último. Logo vou para minha morada eterna. Eu corto um pedaço do fumo, mas se eu estivesse tão mal quanto o senhor, começaria a rezar como um bom cristão, respondi. Por quê? De que vale isso? Me explica. Por quê? Exclamei. O senhor acabou de me perguntar sobre os mortos. Viveu uma vida de traição, pecados, mentiras e assassinato. Uma de suas vítimas está aí ao seu lado e o senhor me pergunta por quê? Para pedir a misericórdia divina, Sr. Hands. Por isso. Minha resposta foi um tanto exaltada, pois eu pensava no punhal ensanguentado dentro de sua jaqueta e em suas intenções de usá-lo para acabar comigo. Hands, por sua vez, tomou um grande gole de vinho e pôs-se a falar com uma seriedade surpreendente. Por 30 anos, começou ele, eu naveguei pelos mares e vi coisas muito boas e ruins, mal e bem. Céus limpos e tempestades, fome, morte e tudo mais. E lhe digo uma coisa, nunca vi a bondade produzir algo que preste. Eu ataco antes de ser atacado, esse é meu lema. Homens mortos não mordem, é isso que penso. Amém, ou seja lá o que se diz. E agora escute uma coisa, acrescentou, mudando bruscamente de tom. Já chega dessas tolices. A maré já está boa, faça o que eu disser, Capitão Hawkins. Vamos entrar na enseada rapidinho e acabar logo com isso. Estávamos a uns 3 quilômetros da praia, mas era uma manobra complicada, além de estreita e rasa. A entrada para o ancoradouro também era rodeada de barrancos pelos dois lados. Portanto, o navio tinha de ser muito bem conduzido para entrar. Não havia dúvidas de que Hands era um excelente piloto e eu tentava obedecer às suas ordens com exatidão e rapidez.
Manejamos o navio com cuidado, raspando levemente nas margens, uma manobra tão precisa que dava gosto de ver. Assim que atravessamos um trecho sinuoso da baía, a terra se fechou ao nosso redor. Os bosques em ambos os lados da enseada norte eram tão densos quanto os do ancorador ao sul. Mas a passagem longa e estreita mais parecia um rio. Logo à nossa frente, na costa sul, vimos os destroços de um navio já bastante deteriorado. Era uma grande embarcação de 3 mastros, mas jazia há tanto tempo sob as intempéries que estava recoberto de algas gotejantes, com o convés tomado de arbustos e flores silvestres. Era uma triste visão, mas indicava que aquelas águas eram calmas. Ali, disse Hans, é o trecho ideal para encalhar o navio, areia fina e lisa, sem cavidades, árvores ao redor e aquele outro barco que mais parece um jardim. Depois de encalharmos, como conseguiremos retirá-lo daí? Perguntei. Fácil, fácil, respondeu ele. Basta amarrar um cabo no navio, levá-lo até aquela outra margem, dar a volta em um pinheiro grande, puxá-lo de volta e amarrar no cabrestante. Aí é esperar a maré. Quando a água subir, puxamos a corda com força e o navio vira e sai sem problemas. Agora preste atenção, rapaz. Estamos quase chegando e o navio está rápido demais. Vire um pouco a estibordo, assim. Mantenha, estibordo. Um pouco a bombordo. Mantenha, firme. Eu obedecia seus comandos, quase sem respirar, até que ele subitamente gritou. Agora, rapaz, vire a barlavento. Girei o leme com toda a força e o Espanhola virou rapidamente, seguindo direto para a praia rasa e arborizada. A euforia dessa última manobra me distraiu da vigilância rigorosa que eu mantinha sobre o timoneiro até então. Me concentrei tanto na expectativa do navio tocar areia que me esqueci do perigo que pairava sobre minha cabeça. Me debrucei na amurada para observar as ondas se espalharem ao redor do casco. Na posição em que estava, eu era uma presa mais do que fácil, mas um sobressalto me fez virar a cabeça. Talvez eu tenha ouvido o assoalho ranger ou visto seu vulto pelo canto do meu olho. Talvez tenha sido apenas instinto. Quando me virei, Hans vinha em minha direção com seu punhal na mão direita. Ambos gritamos, quando nossos olhos se encontraram. Mas, enquanto o meu foi um grito estridente de terror, o dele foi um rugido de fúria, como um touro solto na arena. Ao mesmo tempo em que ele se lançou contra mim, eu saltei para o lado. Ao fazer isso, tive de largar o leme, que deu uma guinada súbita para sotavento. Foi o que salvou minha vida, pois uma das barras acertou Hans no peito, deixando-o atordoado. Antes que ele se recuperasse, saí do canto em que havia me cercado e corri para o convés. Quando passei um pouco além do mastro principal, parei, saquei minha pistola e, embora ele já corresse novamente em minha direção, fiz a pontaria com calma e puxei o gatilho. A arma disparou. Mas não houve clarão nem barulho. A água do mar havia encharcado a pólvora. Como não me lembrei de secar e recarregar minhas únicas armas? Agora estava naquela situação, como um leitão diante do açougueiro. Mesmo ferido, a rapidez com que se movia era impressionante. O cabelo desgrenhado dançava sobre a face avermelhada pelo esforço e fúria. Não havia tempo para usar a outra pistola, e eu tinha certeza de que também falharia. Uma coisa era clara. Eu não poderia continuar recuando, pois ele me deixaria sem saída no canto da proa, assim como havia feito na outra extremidade do navio. Se isso acontecesse, minha vida terminaria naqueles 20 centímetros de lâmina ensanguentada.
Apoiei minhas mãos no mastro, que era bastante largo, e esperei, com todos os meus nervos tremendo. Ele percebeu que minha intenção era desviar e também parou. Ficamos por alguns momentos em movimentos de ameaça de ataque e fintas recíprocas. Era como brincar com as crianças nas pedras da Colina Negra, perto de casa, mas nunca antes eu havia brincado de pega-pega apostando a vida. Ainda assim, era um jogo infantil e eu precisava levar a melhor sobre um velho marinheiro com a perna ferida. O fato é que aquilo me deu coragem e eu me permiti alguns pensamentos sobre como finalizaria a questão. Não tinha dúvidas de que conseguiria escapar aos seus ataques pelo tempo que quisesse, mas não vislumbrava nenhuma chance de fuga definitiva. Enquanto estávamos nesse impasse, o Espanhola subitamente afundou parte de seu casco na areia, para em seguida, num movimento rápido, cambalear para bombordo, até ficar em uma inclinação de 45 graus, fazendo com que a água invadisse os escoadouros e formasse uma piscina entre o tombadilho e a amurada. Fomos derrubados imediatamente e rolamos quase juntos até as bordas. O pirata morto, ainda de braços abertos, nos seguiu de perto na queda. Caímos tão próximos um do outro que minha cabeça atingiu o pé do timoneiro, uma pancada tão forte que meus dentes tremeram. Meio zonzo, fui o primeiro a levantar, pois o cadáver caíra sobre Hendes. Era impossível correr sobre o convés, inclinado como estava. Então, tive de procurar outra forma de escapar, e teria de ser o mais rápido possível, pois meu algoz já vinha em meu encalço. Rápido como um raio, agarrei a vela da mezena e a escalei sem respirar até conseguir me apoiar em uma das vergas. Minha agilidade me salvou. Enquanto escalava, o punhal atingiu o mastro a poucos centímetros do meu pé. Israel me olhava boquiaberto, parado como uma estátua, surpreso e frustrado. Com o tempo que ganhei, imediatamente passei a limpar e recarregar a pistola que eu ainda não havia disparado. Para aumentar minhas chances, logo em seguida fiz o mesmo com a outra. Minha recuperação deixou Hendes desconcertado. Ele percebeu que a sorte se virava contra ele. Após hesitar por alguns segundos, pôs o punhal na boca, agarrou a vela e começou a escalá-la devagar e penosamente. Seus movimentos eram lentos e, a julgar por seus gemidos, bastante dolorosos. Tive tempo de sobra para preparar minhas armas. Quando ainda estava a 1/3 da distância, eu já tinha uma pistola em cada mão, então falei: mais um passo, Sr. Hendes, e estouro sua cabeça. Homens mortos não mordem, sabia? Acrescentei com um sorriso irônico. Ele parou no mesmo instante. Pela forma como contorcia sua face, percebia-se que tentava encontrar uma saída. Era um esforço lento e inútil, e resguardado pela minha posição de segurança, comecei a rir. Seu rosto mantinha a mesma expressão perplexa. Retirou o punhal da boca para falar, mas fora isso continuou imóvel. Jim, começou ele. Acredito que estamos sem saída, tanto você quanto eu, e precisamos chegar a um acordo. Se não fosse nossa queda, eu teria acabado com você, mas minha má sorte não permitiu. Acho que vou ter que me render. E é muito duro para um marujo do meu porte aceitar a derrota, para um grumete como você. Suas palavras inflavam meu ego, e eu sorria distraído, peito estufado como um galo, quando de repente, em um movimento rápido, dobrou seu braço com a mão sobre o ombro. Algo zuniu pelo ar como uma flecha, senti o golpe e uma dor aguda. A adaga cravara meu ombro ao mastro. Atordoado pela dor e surpresa, em um movimento quase inconsciente, disparei minhas 2 pistolas e ambas caíram de minhas mãos. Não foram a única coisa a cair.
Com um grito abafado, o timoneiro largou a lona e mergulhou de cabeça no mar.